Bem, as últimas aulas trabalharam o conceito de minoria, que eu penso traduz um nítido retrocesso civilizatório, ou pelo menos um retrocesso em termos de filosofia política, ou de organização política, porque é quase um retorno para uma forma de tribalismo, é uma forma de tribalismo identitário que divide o corpo social em grupos de interesse antagônicos, divergentes, não é mesmo? É até interessante notar a evolução recente dos estudos antropológicos, porque os antropólogos eles são um tanto vanguardistas na fabricação desse tribalismo. As faculdades de antropologia elas banham nisso 100%, não é mesmo? Como também de psicologia, sociologia, esses negócios aí. Eu odeio falar isso, mas eu penso que a universidade hoje em dia, pelo menos nesse tipo de disciplina, nesse campo de reflexão, a universidade faz mais mal do que bem, porque produzem ideologia e não ciência. E justamente a evolução nos temas de estudo mostra isso. Quer dizer, tempo atrás, os antropólogos eles estudavam uma tribo indígena, por exemplo. Então, eles ficavam numa tribo de índios para estudar os costumes, as práticas deles, não é? Estudavam a cabeça dos índios, não é mesmo? E os índios que eram uma curiosidade para se estudar, uma espécie de museu humano. E hoje em dia houve uma mudança dramática de foco. Agora a moda é estudar as subculturas identitárias, então os gays, os negros, não é mesmo? Mas também os cortadores de cana, os seringueiros e tudo mais, porque o esporte é fabricar sempre mais tribos dessas, a dividir sempre mais a sociedade em grupos de interesses opostos, Então, agora os estudos giram em torno de tribos urbanas ou tribos rurais, ou digamos tribos sociais, então, E cada uma com sua racionalidade e sua razão a contrapor-se à racionalidade e à razão das demais, Mas são tribos artificialmente fabricadas por gente que vivem disso, academicamente e politicamente. Tem professores e políticos que precisam disso para sobreviver. Eles não seriam relevantes sem isso, não é mesmo? Eles perderiam sua relevância acadêmica ou política, porque eles exploram isso. Então, eles mesmos fabricam e cultivam o que os torna relevantes. Eles vão inventando cada vez mais tribos identitárias para vender seu discurso, não é mesmo? Então, uma tremenda perda de tempo e de energia, na minha opinião. Bem, eu tentei desmistificar esse conceito de minoria. Agora, para quem insistir em defender essa noção, quer dizer, eu vou aceitar, não é mesmo? Quer dizer, nós temos que aceitar todas as opiniões, mas quem insistir em embasar seu senso de justiça social em tal conceito, tudo bem, como disse, mas eu penso ter demonstrado a contento que gay nada tem a ver com o conceito, mesmo então aceitando o conceito, não é mesmo? Ele não encaixa nisso. Agora, vamos para outro aspecto, saber a violência homofóbica. Você poderia falar assim, mas tudo bem, mas a violência homofóbica não faria do leque LGBT uma minoria perseguida, uma minoria que precisaria da proteção do Estado, do envolvimento do Estado, no sentido de reverter uma injustiça, porque essa dimensão também tem a ver com a noção de minoria, não é mesmo? Então vamos ver esse aspecto. Vocês acompanharam as aulas até agora, vocês se deram conta que a ideologia LGBT ela não tomou corpo por acaso, ela nasceu, pelo contrário, de cálculos racionais, inspirados por objetivos políticos precisos, não é mesmo? No total, eu diria que é uma maquinação orquestrada com muito talento
para anestesiar o intelecto e para conquistar o coração ao mesmo tempo. Né? Então, veja bem, contestar o modelo heteronormativo, ou então discursar sobre construtivismo, essencialismo, teorizar o masculino, o feminino, ou fazer acrobacias filosóficas de maneira a encaixar travesti no conceito de minoria junto com os índios. Tudo aquilo é diversão para acadêmico, em busca de temática inútil para teses doutorais e para palestras. Né? Mas isso não atinge as massas movidas à emoção, não é mesmo? Significa que a universalização da causa, ela requer antes algo que provoca esse desgosto, que provoca mágoa, tristeza, revolta, porque tem que trabalhar o envolvimento afetivo, né? onde não prima a razão. Né? Então, para o grande público, é preciso oferecer uma motivação legítima, fabricar um inimigo malévolo, induzir a íntima convicção de uma guerra justa. E gay vitimizado por homófobo, perverso, é realmente a receita ideal, porque desperta o instinto de proteção da população em geral. Né? E esse mecanismo psicológico não fugiu à percepção de Hunter Madsen e Kirk Marshall. Vocês lembram aqueles dois professores homo de Harvard que escreveram aquela cartilha do militante, da qual eu falei umas horas atrás, né? Então, é precisamente esse tipo de coisa que a gente tem que ler para entender toda essa gesticulação gay, porque é onde a gente acha as instruções de base. Então nós vamos ver, eu vou ler o que eles aconselham nesse campo preciso da vitimização. Então veja bem aqui, é preciso, diz aquele documento, então, retratar gay como vítima. Assim, o público hétero será inclinado a assumir o papel de protetor. Se gay for apresentado como um anticonformista convencido, haverá resistência. Por isso, deve abster-se de arrogância. Toda campanha midiática deve fazer uso de símbolos que reduzem o senso de ameaça para o público, fazer com que abaixe a guarda, potencializar a plausibilidade de vitimização, evitando imagens de homossexuais musculosos, apresentando, pelo contrário, jovens simpáticos e mulheres atraentes. Pedófilos e personagens situados no limite extremo do aceitável não devem aparecer, já que quem molesta a criança não será percebido como vítima. Mas além de apresentar gay como vítima de violência física ou moral, é preciso retratá-lo como vítima do destino, que nunca teve escolha de aceitar ou rejeitar a preferência sexual, que nasceu assim, como se nascer branco, negro, atlético, esperto, que ninguém o seduziu, que nunca optou, é natural, não é moralmente culpado, é apenas o acaso, pode acontecer com qualquer um. Gay deve despertar compaixão, deve ser apresentado como vítima da sociedade que não reconhece seu sofrimento. É preciso mostrar fotos de gays brutalizados, dramatizar a discriminação no trabalho, a humilhação. Importa encorajar heterossexual a posar de protetor. No entanto, poucos irão querer defender o homossexualismo como tal. Muitos estarão mais dispostos a mobilizar-se na defesa de um princípio de justiça e igualdade. Por isso, uma campanha não deve pedir aprovação de práticas homossexuais, mas antes evocar a não discriminação, a liberdade, a igual proteção, princípios legais aceitos, de forma a sempre opor uma lei aos argumentos morais do inimigo. Tá.
Aí então, eles continuam o texto e explica que gay tem que aparentar bem e o opositor precisa parecer ruim. Então, se expressa assim: a população LGBT deve ser retratada como elite da sociedade, citando celebridades históricas gays, como Alexandre o Grande, intelectuais eminentes como Shakespeare, artistas como Michelangelo, e apresentando a comunidade gay como pedestal da civilização ocidental. Oponentes, pelo contrário, devem ser vilipendiados. No texto original é vilified, de maneira a despertar a rejeição do cidadão médio, assim como o sentimento de culpa e a vergonha pela postura homofóbica. Devem ser associados a coisas que a opinião pública desaprova. Por exemplo, um membro do Ku Klux Klan ameaçando gay, ou um pastor babando, um criminoso vangloriando-se de violência homofóbica, um campo de concentração nazista onde homossexuais foram mortos. Bem, a sequência ela diz respeito à necessidade de mobilizar o poder econômico, político, midiático em apoio à causa, coisa desse tipo. Mas esses pontos serão tratados em aulas próprias. Por enquanto, vale considerar esse conteúdo, porque ele explica a faceta particular da coreografia LGBT que nos interessa. Então, vocês poderão notar aqui no Brasil, mas é assim no mundo inteiro, eu diria. Quer dizer, na medida do possível, as táticas usadas pelos militantes acatam esses conselhos desses gurus pioneiros, então, e tendem a reduzir a questão a uma mera busca de liberdade pessoal, de uma busca pela igualdade, autorrealização. De qualquer forma, eles excluem o problema moral da equação. Quer dizer, a distinção entre certo e errado, isso se tornou tópico antiquado. Aliás, o certo e errado não existem mais. Quer dizer, com esse relativismo moral da ideologia gay, então isso já está fora da equação. Então, a simples afirmação de direitos virou pivô de uma artimanha assim muito bem torneada, francamente. Então, digamos que a militância entendeu bem a lição, entendeu bem a estratégia, o método, mas mesmo assim faltava como que eu vou dizer assim, talvez uma ocorrência emblemática para validar de vez o método. Faltava digamos que o selo de qualidade, ele ainda pedia um mártir. Era preciso ter um exemplo palpável de crime homofóbico para esfregar no nariz da sociedade. Precisava de um fato bárbaro, um insulto à consciência do mundo. Então, o caso Matthew Shepard parecia talhado sob medida para uma beatificação. Então, vamos ver como aconteceu tudo aquilo. Quer dizer, a história ela acontece lá no Wyoming, nos Estados Unidos, e ela resultou realmente na maior comoção jamais registrada em toda a história LGBT. Quer dizer, provocou passeatas, foi tema de canção, inspirou peça de teatro e, me parece, seriado televisivo, se não me engano, animou centenas de palestras, alimentou os noticiários durante anos, cativou a opinião pública, motivou a criação de uma fundação beneficente e, por fim, ensejou uma revisão legislativa de consequências profundas. Então, Matthew era gay, ele tinha 21 anos, era estudante universitário, franzino, indefeso, quer dizer, ele estava então talhado
ser mártir, não é mesmo? Despertava a compaixão, digamos, né? E numa noite de outubro de 1998, ele saiu de um bar em companhia de 2 jovens da mesma faixa etária. Na manhã seguinte, foi encontrado em estado de hipotermia, amarrado numa cerca com o crânio arrebentado. Não resistiu aos ferimentos e morreu uma semana depois no hospital, né? E aí começava uma saga que entre meia-verdade e paixão dobrada, então prontamente virou lenda, né? Agora, tecnicamente falando, o caso foi simples, porque os culpados, eles envolveram-se numa briga na mesma noite. Eles foram presos poucas horas depois do crime, por causa da briga. Então, e um deles carregava uma arma manchada de sangue, e a polícia não teve dificuldade em relacionar os fatos ao achar o Matthew Shepard o dia seguinte. Então, na sequência, os culpados confessaram o crime em troca de comutação da pena de morte em prisão perpétua. Então, foi rápido. Em função disso, dessa confissão, o julgamento não houve necessidade de investigar a vida de cada um, uma vez que o que tinha que ser demonstrado já estava provado, não é mesmo? Então, não havendo, como não teve investigação, não havia informação sobre o caráter da vítima, e em decorrência disso, já que não se sabia nada sobre a vida dele, não é mesmo? Então, como não foi necessário colher informação sobre sua vida moral ou sobre um eventual relacionamento prévio com os assassinos, não é? Então, as ONGs e a mídia escreveram a história numa página em branco, sem qualquer forma de contraditório, e compuseram um ícone imaculado a inspirar, então, a ação política e as iniciativas legislativas, não é mesmo? E a lei, naquela época, ela não assimilava a violência homofóbica ao crime de ódio, aquele famoso hate crime, que ampara as minorias étnicas e raciais, Mas havia propostas legislativas no sentido, justamente, de estender a abrangência dessas leis para incluir a categoria LGBT, para cobrir então a categoria LGBT, não é mesmo? E várias tentativas tinham fracassado sob as presidências Clinton e Bush, geralmente por oposição das vertentes conservadoras, mas também por um toma lá da cá de intrigas envolvendo opções militares, de questões orçamentárias, não é mesmo? E o processo finalmente desencalhou com Obama, e que o Obama que assinou a normativa em questão sob o nome de Matthew Shepard Act, em 28 de outubro de 2009. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: entre o assassinato de Matthew e a promulgação da lei pelo governo Obama, então, foram 10 anos de empurra-empurra. É muito tempo. Então, durante esse tempo, vamos dizer assim, durante esse intervalo, políticos e jornalistas construíram um nome na versão vendida ao público. Então, as ONGs viviam disso. E a emoção voava alto. Matthew já era mito. E ninguém tinha interesse em voltar para trás, para a realidade, porque verdade onde fábula impera, então simplesmente não dá lucro. Mas alguém amolava com uma interpretação um pouco distinta. Todos boicotavam essa voz dissidente. A Associação Gay Lésbica contra a Difamação, a famosa GLAAD, que exerce assim uma vigilância ferrenha, que ataca qualquer um que abrir a boca contra
contra a causa gay, né? Então ela obviamente atacava o dissidente, ela falava em calúnia, né? Tentava colocar defeito, não é mesmo, né? O legislador não queria ouvir por medo de perder voto, né? A imprensa não concordava em rever essa narrativa primeira, mas o Stephen Jiménez teimava em nadar contra a correnteza bem pensante com uma nova leitura, né? O Jiménez é um jornalista investigativo gay de Nova York, né? E ele tinha viajado para o Wyoming no intuito de estudar os detalhes da história da ocorrência. E de se imaginar, até pela própria condição, porque ele era gay, então pode-se imaginar que ele se deixou inicialmente levar pelo entendimento da hora. Em termos claros, ele vinha provavelmente estudar um crime homofóbico na cabeça dele, né? Porém, as primeiras entrevistas logo desmentiram essa versão. O Shepard, na realidade, não parecia ser um menino comportado do conto midiático, né? Ele era usuário de droga, provavelmente, segundo Jiménez, traficante de metanfetamina, né? Era um rapaz que frequentava o inferno, pronto, né? E naturalmente não topava com anjos, né? Então ele morreu numa cilada de maconheiros por entorpecente e dinheiro. Era isso a história, né? Um dos acusados chegou a alegar inicialmente assim, pânico homofóbico, que seria uma espécie de ira extrema, decorrente de cantada, de maneira a provar insanidade e aliviar a pena. Mas ele se retratou quando se deu conta que não levava a nada. Inclusive a namorada dele também confirmou, depois negou a explicação. Então houve uma certa confusão inicial na argumentação, né? Contudo, tanto os condenados quanto os policiais e o promotor foram categóricos. Homofobia nunca foi o motivo, né? Então, o Jiménez, ele dissecou o caso durante anos, e falou com centenas de pessoas. Em 2013, ele publicou um livro intitulado O Livro de Matthew, né? Verdade Oculta por Trás do Assassinato de Matthew Shepard. Esse livro lhe valeu, evidentemente, a etiqueta de traidor, né? Por parte dos congêneres, né? E como o Jiménez não tinha poder de polícia para conduzir interrogatórios, então ele teve que trabalhar um pouco por dedução, às vezes assim por especulação, entendeu, né? Mas o conteúdo geral da obra não deixa dúvidas sobre o estilo de vida do Shepard e sobre as reais circunstâncias da sua morte. Nunca houve... A homofobia não foi o motivo, né? Esse caso, Shepard, não deve ser encarado como isolado, é antes paradigmático. É assim que funciona, é revelador dos artifícios subjacentes à indústria LGBT do lamento, né? Quer dizer, a denúncia sistemática de violência homofóbica fictícia fornece a matéria-prima de representações mentais que direcionam o eleitor e os projetos legislativos em conformidade com os interesses da categoria, né? Então, às vezes, assim, alguns alaridos alcançam um eco particular nas caixas de ressonância midiática quando existe a expectativa de um ganho excepcional. Mas o procedimento se repete diariamente, com maior ou menor intensidade, nos 4 cantos do mundo. Então, em termos claros, o movimento confecciona casos que a opinião pública compra como autênticos, né? E com adicional zelo, onde há resistências inabituais para vencer. A Uganda, por exemplo, é alvo predileto desse tipo de ataque, porque a Uganda se dotou de leis visando coibir
o comportamento homoafetivo. Né? Então, a Uganda é um país africano pobre, singularmente exposto ao turismo sexual infantil, né? E por isso resolveu, digamos, mostrar quem é o dono da casa, e se dotou de uma legislação tolerância a zero, que deixou evidentemente o planeta gay em alvoroço. Né? Não demorou para a Casa Branca se pronunciar, para o Departamento de Estado ameaçar, para o Banco Mundial suspender os investimentos, para a Amnesty International resmungar, para a Holanda, a Dinamarca, a Noruega cortarem a ajuda econômica, para os Estados Unidos imporem restrições sobre visto, para o Canadá reclamar, não é mesmo? Então a geopolítica gay entrou em ação com um verdadeiro tsunami de intimidação, né? Que evidenciou um inédito controle da decisão institucional internacional, né? E também das opções diplomáticas de Washington e Londres, né? No total foi uma arrogante expressão, né, de imperialismo cultural, em que o abandono dos valores tradicionais africanos e a importação de princípios normativos fabricados nos Estados Unidos se tornavam condição de acesso às ferramentas do desenvolvimento. Né? Quer dizer, uma tentativa particularmente abjeta de recolonização via organismos internacionais. Né? Então, a perspectiva de exclusão dos fluxos comerciais, financeiros, monetários mundiais é cruel para a Uganda. Né? Tem, felizmente, alternativas na Rússia e na China que não vão nessas conversas, não é mesmo? Né? Mas o ocorrido retrata um Ocidente disposto a arriscar perdas de mercado para atender às demandas do lobby gay, não é mesmo? Então, só que isso não era preciso ainda canonizar um santo, no caso da Uganda, para insuflar ânimo, e a oportunidade sonhada para isso, ela veio com o assassinato de David Kato. David Kato era um líder LGBT ugandense. Ele foi assassinado. E esse assassinato ele ensejou uma resolução assim, condenatória e uma advertência imediata do Parlamento Europeu. Também uma não menos imediata reação do Barack Obama. E o inquérito policial logo demonstrou que Kato fora morto por um ex-presidiário que ele hospedava em troca de serviços diversos, talvez serviços sexuais também. Penso que o inquérito não estabelece isso, mas a mídia levanta essa hipótese, não é mesmo? Então, o que me parece plausível, o assassino foi condenado por latrocínio, no final das contas. Contudo, como acabo de dizer, muitos deixam entender que ele era uma espécie de prostituto que se sentiu mal pago e resolveu cobrar o que pensava merecer de direito. De qualquer forma, o episódio nada teve a ver com homofobia. Outra vez. Mesmo assim, ninguém se desculpou, ninguém se retratou lá na Europa, nos Estados Unidos. Pelo contrário, todos insistiram na interpretação primeira, já que todos queriam absolutamente manter a versão do crime homofóbico. Gay porque desejava posar de vítima e político porque almejava voto. Então, os exemplos a revelar esse padrão são muitos. Né? A impostura, ela passa geralmente despercebida de uma população intoxicada pela repetição. Né? Então, se se
Você se atira no chão 5 vezes ao dia, virado para a Meca e fala que a Allah é grande, no fim do dia a Allah é grande mesmo. Né? A repetição, ela acaba, mentira acaba virando verdade. Né? Então, no Brasil, o engodo é vendido por atacado pelo Estado. Vamos ver isso na próxima aula. Né? Basicamente pela Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. E por ONGs financiadas pelo governo. Na realidade, toda essa montagem no Brasil, ela acha origem nos levantamentos realizados pelo Grupo Gay da Bahia, quer dizer, uma ONG gay, então, né? Ela que ela que coleta os dados primeiros da história, né? Mas tudo aquilo vai ficar para a próxima aula.